Pedro, uma pequena pedra tirada de uma grande rocha. Hoje a nossa segunda mensagem sobre o tema Vidas que Inspiram. Nós falamos anteriormente sobre Davi, agora vamos falar sobre Pedro. E a mensagem de hoje está em Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir contigo, Senhor, para a prisão, até para a morte. Mas Jesus lhe disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Falar sobre Pedro é muito interessante porque, eu não sei você, mas eu me identifico completamente com Pedro, por várias fases da sua vida. Engraçado que a Bíblia não esconde em nenhum momento quem era Pedro. Ela mostra os seus erros, ela mostra os seus acertos. Em síntese, a Bíblia mostra a humanidade de Pedro. Mas Pedro foi uma pessoa que influenciou os discípulos que estavam ao seu redor, ele os liderou, ele era um líder nato, ele influenciou a sua geração, ele influenciou a igreja e nos influencia hoje, quase 2000 anos depois da sua morte. Algumas coisas na vida de Pedro nós podemos e devemos aplicar em nossa vida para que sejamos também pessoas que influenciam e que inspiram outras pessoas. Eu queria inicialmente, nesses poucos minutos que temos, lembrar como foi a chamada de Pedro. Ele estava trabalhando, o Senhor Jesus passou por ele e fez uma proposta: Pedro, pare de pescar peixes e vamos pescar gente, né? Eu quero te fazer agora um pescador de homens. E no mesmo momento, Pedro abriu mão ali do que fazia, porque ele entendeu que mais importante era o chamado do Senhor. E aplicando para a nossa vida também, nada é mais importante do que o convite, do que o chamado do Senhor Jesus para a nossa vida. Nós podemos sim usar os nossos talentos, usar a nossa profissão, tudo que Deus nos deu para o seu reino, mas a gente nunca pode esquecer que o chamado do Senhor é acima de qualquer coisa para a nossa vida. O interessante é que mesmo Pedro andando com Jesus, ele ainda tinha situações não resolvidas, ele ainda tinha alguns pensamentos conflituosos, fazia algumas coisas erradas, tanto que Jesus aqui nesse momento diz: Pedro, quando você se converter, então vai e fortaleça os seus irmãos. O detalhe é que Jesus disse isso aqui quase depois de 3 anos de Pedro andando junto com Jesus. Ou seja, a gente vê aqui que é possível andar com Jesus por muito tempo e ainda não ter um coração convertido a Ele. Pedro, ao ouvir aquelas palavras, talvez sanguíneo, colérico, talvez como ele fosse, tenha ficado meio triste, meio decepcionado, mas o Pedro cheio do Espírito Santo, que nos anos seguintes ele foi, talvez ele tenha olhado para trás e lembrado tudo que Jesus fez na vida dele e como cada palavra que Jesus trouxe para a vida dele fazia todo sentido. O tema dessa mensagem, Pedro, uma pequena pedra tirada de uma grande rocha, vem daquela afirmação quando Pedro diz: Senhor Jesus, eu te reconheço como Messias, tu és o Filho, tu és o Deus, Filho do Deus vivo, Cristo. E Jesus responde para ele: Pedro, essa afirmação que você falou realmente não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Você é Petros, ou seja, uma pequena pedra tirada da grande pedra que era Jesus, né? Ou seja, Pedro, ele era aquela pedrinha, aquele pequenininho que por onde andava ele nunca conseguia passar despercebido. Era alguém que talvez, imagino eu, aquela pessoa com sangue quente, que naturalmente liderava os outros, que quando acertava, acertava de vez, mas quando errava, errava feio. Assim era Pedro, assim somos nós também. Nessa caminhada com Cristo a gente vai acertando e vai errando. Se você lembrar, Pedro foi aquele que negou Jesus. Pedro foi aquele que pegou a espada e quis cortar a cabeça de Malco, errou e acertou ali a orelha dele. Pedro foi aquele que prometeu que seguiria Jesus, mas negou Jesus. Ou seja, Pedro foi um cara complicado, como eu e como você. Mas depois, esse mesmo Pedro teve a oportunidade de falar e expressar o seu amor por Jesus as mesmas 3 vezes que ele o negou. E depois esse Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a fazer coisas grandes pelo poder do Senhor. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Por onde Pedro passava, sua sombra começou a curar as pessoas. Por onde Pedro passava, milagres começavam a acontecer. Pedro estava preso e pela oração da igreja ele foi liberto e começou a inspirar pessoas. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor Jesus, ou seja, aquele Pedro problemático, cheio de mazelas, se transformou em um dos maiores líderes da história do cristianismo. Ele inspirou inúmeras pessoas por onde ele passava.
você também pode ser essa pessoa que inspira. Não foque nas suas deficiências, não foque nos seus pecados, não foque nas suas mazelas e nas suas dificuldades. Seja alguém que deseje ser cheio do Espírito Santo e no nome dele você fará grandes coisas para a glória exclusiva de Deus. Deus abençoe!